Preciso fazer uma confissão aqui hoje. Arro! Eu quero trazer uma libertação, por isso eu vou contar um pouquinho de um processo pessoal meu. Eu sempre me pegava no passado sentindo medo. Eu percebia que eu estava tomando decisões, agindo em função deste medo. Eu tinha medo de tudo. Medo de não dar conta, medo de não ser o suficiente, medo de não conseguir conquistar os meus desejos e sonhos. Tinha medo de não conseguir orgulhar minha família, ou pior, tinha medo de não conseguir sustentá-la. Na verdade, durante um bom tempo da minha vida, eu tive como uma sensação padrão, assim, de pano de fundo, de não ser boa o suficiente em nada. Eu nunca era boa o bastante para mim. E isso, é claro, que não era muito óbvio na minha percepção. Isso ficava um pouco nebuloso, essa dinâmica foi sendo esclarecida à medida que eu fui trabalhando meu autoconhecimento, observando os padrões, os processos, os ciclos. E então, por isso, eu consigo conversar com você de uma forma muito específica sobre esse medo. E calma que eu vou te falar uma coisa que vai te ajudar a se libertar. Se você por algum acaso também se identifica com esse medo e acaba se paralisando ou sempre ficando ali insatisfeita, digamos, com a sua jornada. Afinal, estaria eu sozinha com esses pensamentos? Ou será que alguém mais também se sente assim? Você se identifica com isso? Eu nunca me entreguei ao medo. Eu nunca deixei que ele me paralisasse. E até se eu te contar um pouco da minha jornada, das minhas conquistas, você vai falar: nossa, mas Mila, parece que você nunca teve medo. Porque a minha coragem sempre foi maior. Mas o motivo de eu estar fazendo esse vídeo é que justamente eu sempre tive, apesar de parecer muito corajosa, de fazer acontecer, de ir atrás dos meus sonhos, sempre tive esse medo por trás. E ele era grande. Mas depois de ter trilhado um caminho de compreensão, hoje eu me sinto segura e eu quero trazer uma cura profunda para esse medo, que foi o que me ajudou e quem sabe pode ajudar você também. Eu poderia, olha só, eu poderia olhar com uma certa positividade até para esse medo, no meu caso, porque esse sentimento sempre me fez querer ser melhor, querer fazer mais, querer correr mais atrás. Só que hoje eu enxergo que na leveza, conectada com o meu coração, com o meu tempo, com a minha natureza, eu conquisto muito mais, de forma muito mais leve do que antes, sem aquele peso, sabe? Aquela preocupação toda, sem sofrimento. E como eu quero que você manifeste as coisas sem tanto sofrimento também, uma forma de eu fazer algo de bom disso tudo que eu vivi é trazer para você esse vídeo aqui hoje. Afinal, tudo é como tem que ser. E olha só, olha em volta. Esse foi um dos primeiros exercícios que eu comecei a fazer. O que você vê? Tem comida na sua geladeira? Foi você que comprou? Tem roupa no seu corpo? Foi você que pagou? Começa a olhar as coisas que você já conquistou. Olha em volta de você, literalmente, no material. Vamos começar do material. Tem muitas coisas ao seu redor que foi você que escolheu, não foi? E para mim, esse foi um exercício de despertar, assim, porque eu olhava a minha realidade em volta e ela estava incrível, sensacional, melhor do que eu nunca tinha imaginado. E mesmo assim, aquele sentimento de medo estava lá. E eu, como terapeuta, comecei a me cobrar de aplicar as técnicas que eu conhecia em mim mesma, né, na minha autocura. Deu certo. Eu comecei a me trabalhar, porque você sabe que para você transformar um padrão, mudar a sua vida, dá trabalho, você precisa de ação. Pode ser leve, pode ser tranquilo, pode ser gostoso, mas precisa de ação, não deixa de ser um trabalho. Então eu comecei a fazer um trabalho comigo mesma e aí eu fui entender a raiz que começou a ficar completamente sem sentido para mim, porque eu olhava em volta e estava tudo perfeito, tudo do meu jeito. Para muito além do físico, né? Muitas coisas que eu consegui conquistar na minha vida, construir uma família incrível que eu amo, que me ama, ter uma comunidade incrível de mulheres que eu ajudo, que eu vejo transformar a vida da água para o vinho, assim, por causa de conhecimentos que eu auxiliei ali no processo. Sabe, tenho uma missão, trabalho com amor,
com energia, com verdade. Estava completamente sem sentido eu continuar com aquela preocupação de que, ai, será que vai continuar dando certo? Será que eu vou continuar dando conta? Será que eu sou uma farsa, não sou tão boa assim? Sem sentido, sabe? Sem sentido. Uma sabotagem mesmo, mas ela já estava bem fora, assim. Ela acontecia, uns pensamentos da mente me sabotando e eu já separava bem, assim, da minha consciência. Mas eu fui explorar o que era, né? Essa sombra. Ainda mais porque cada coisinha, no meu caso, cada detalhe da minha vida foi conquistada a partir da minha criatividade, de trabalho honesto, de muito esforço bom, positivo, sabe? Sempre a favor do bem, sem fazer mal para ninguém. Isso já não devia ser suficiente para eu confiar em mim, para eu acreditar. Eu mudei assim, eu transformei minha vida. Sempre fui evoluindo de um patamar para outro, para outro, para outro, para outro, para outro, como eu nunca imaginei. Então eu deveria me sentir muito segura. Era assim que eu estava pensando. Quando eu comecei a trabalhar essas preocupações, esse medo das coisas não darem certo. E mais um motivo pelo qual eu estou te contando isso é que eu vejo que esse medo, ele fica no pano de fundo, como se fosse um véu assim que turva a sua visão. As pessoas elas não acham que elas têm medo, mas elas ficam travadas por esse medo. Eu entendi, me veio um grande insight numa meditação que me foi passado pela minha espiritualidade, pelos meus guias. Quando eu virei essa chavinha de um conhecimento que eu já tinha, mas que eu não estava aplicando ele, enraizando dentro do meu ser, eu comecei a ficar completamente confiante, 100% assim. E sabe o que que é, gente? Eu comecei a perceber que esse medo ele tem origem em crenças do inconsciente coletivo. Ele é um medo enorme, muito pesado, mas uma das implantações do sistema, né, que fazem desde que a gente é criança, porque querem que a gente acredite que tudo vem do mundo físico, porque querem que a gente acredite, e nós também queremos acreditar, que para eu ter uma coisa, ela tem que sair de um lugar que ela tá e vir até mim, fisicamente, assim, sabe? Calma que eu vou explicar. Pra gente, tudo tem que ser explicado a nível dos nossos sentidos físicos. Então, se eu quero uma coisa, se eu quero aquela coisa, alguém tem que ficar sem, né? Se eu quero muito dinheiro no meu bolso, eu tô ficando com a maior parte do dinheiro e alguém tá ficando com menos dinheiro. Se eu quero um sofá azul, ele tem que sair lá daquela loja que fabrica no Nordeste, tem que entrar no caminhão e vir até mim. A gente tem que entender sempre o processo passo a passo da logística das coisas, e aí a gente luta para que a gente sempre dê conta e, sabe, consiga manipular, digamos assim, com o nosso conhecimento, com o nosso trabalho, com as nossas escolhas, as coisas que vão chegar até nós, tentando entender o caminho que elas fazem. Só que eu preciso te dizer uma coisa. Incrivelmente, as coisas, elas se criam do nada. Elas não têm que vir sempre de um lugar físico, elas não têm que estar existindo neste momento para elas serem suas amanhã. As coisas elas se criam do nada. E é literalmente, existe uma substância, uma matéria inteligente que se condensa. Ela permeia tudo e todos, tá? Ela tá aqui, tá em volta, tá dentro de você, de mim, das coisas. E ela se condensa, se magnetiza para materializar as coisas. E o que que ordena? Quem é que manda nessa matéria? Coração junto com mente, intenção verdadeira. Se for necessário haver mais ouro na terra para que todos sejam bilionários, todos os habitantes, então mais ouro se fará, se materializará. Se for necessário. A natureza da vida é extremamente abundante e ilimitada. E eu repito, as coisas elas se criam do nada. Então, a gente achar que tem que tirar as coisas de algum lugar para a gente ter, acaba nos abdicando do poder de criar as coisas através da força infinita da natureza, que materializa as coisas com o poder de Deus. É isso que é Deus na nossa vida. Esse poder de criar, de ser consciente e conseguir
conduzir, condensar, focar, intencionar a inteligência para que algo se manifeste. Isso é lindo. Nós podemos simplesmente criar qualquer coisa. E é claro que, diferente das prefeituras e dos cartórios, assim, né, da nossa cidade, a inteligência infinita do universo é toda integrada. Nós somos todos fios de uma mesma teia, de uma mesma rede. Então, se o meu desejo tem a ver com o seu, com o do vizinho, com o do fulaninho, e todos vão se beneficiar, as coisas elas se cruzam. Então, se tem alguma coisa que eu desejo, não precisa ela ser criada aqui na minha frente. Ela pode estar ali na esquina e de alguma forma eu vou magnetizar ela. Ai, Mila, mas daí a coisa está saindo de algum lugar. Não, o que você não entende, que eu quero dizer, se você fez essa pergunta, é que as possibilidades são infinitas e existe muitas para que você tenha o que você quer. Não é difícil, sabe? Quando a gente quer manipular o poder de manifestação, quando a gente quer entender o passo a passo de como a gente vai conseguir aquilo, de onde está aquilo, de onde eu tenho que tirar para eu ter, eu estou ignorando bilhões de possibilidades infinitas de eu ter aquilo de uma forma que eu não posso controlar, uma forma incrível, uma forma nova, de uma forma que alguém vai bater na minha porta e vai me oferecer. Sabe, eu não preciso ficar lutando, forçando a barra para ter aquilo daquele jeito que eu acho que vai acontecer. Isso para que eu consiga me conectar com essa força divina. Então presta atenção, você cria o estado, você cria a vontade, você induz a consciência e isso se faz na sua vida, assim como a luz se fez no universo. Espero estar conseguindo te fazer entender que eu estou falando sobre cultivar um estado interno de gratidão, integridade, de boa intenção, de honestidade, confiança, todas as coisas boas que você puder, para que isso sim faça milagres, se você quiser chamar de milagres. Mas é uma lei universal, um funcionamento. Pois, a não ser que você esteja com uma confusão mental sobre falta de clareza de onde você quer chegar, porque isso sim te leva a um estado de estagnação e de escassez, um estado, você que criou esse estado. Se não tem esse caso, se você sabe onde você quer chegar, as coisas vão dar certo para você. Persevere, continue, se organize. As coisas vão dar certo. Você se movimentando continuamente da melhor forma possível. Não se entregue às baixas vibrações. Vai com medo mesmo. E quando eu digo isso, às vezes é medo, às vezes é preguiça, às vezes é uma sensação de incapacidade, às vezes é um monte de desculpa que a mente está dando. Para de dar tanta bola para aquilo que você está sentindo a nível de emoções do dia a dia. A gente é uma montanha russa de emoções. Para de dar tanta bola. Ai, mas hoje eu não tô afim. Ai, mas hoje eu tô doente. Vai assim mesmo. Vai e faz o que tem que ser feito, sabe? E também pensamentos assim corriqueiros, porque às vezes a gente toma uma decisão e essa decisão até foi tomada em um estado mental positivo. A gente pensou bastante nela, a gente acessou uma sabedoria interior para tomar aquela decisão, só que aí quando a gente começa a tomar as atitudes para que aquela decisão aconteça, vem os pensamentos corriqueiros, os padrões negativos, e aí acabam sabotando a gente de fazer o que tinha que ser feito. E a gente acaba voltando atrás da decisão porque não conseguiu fazer o que tinha que ser feito. Não deixe isso acontecer. Continua, persevera se movimentando da melhor forma possível e as coisas elas vão acontecer na sua vida e vão se criar do nada. Você não precisa se preocupar. O universo é extremamente abundante, tem para todo mundo e confie em você. Essa verdade me ajudou. Eu entender que as coisas e as possibilidades são infinitas a um nível mais profundo, entende? Eu tô te falando porque isso entrou muito profundamente, eu tô tentando expressar com palavras, mas eu espero que você consiga compreender, entendendo que a gente magnetiza através do nosso sentir mesmo, de como a gente tá, fica muito mais leve. A gente não fica preocupado se vai dar para pagar a conta no final do mês, se eu vou conseguir bater minha meta milionária no final do ano, se eu vou conseguir viajar para o próximo país que eu quero, se eu vou conseguir um novo relacionamento. Eu não preciso ficar preocupado com nada disso, sabe? Aliás, se preocupar com uma coisa que a gente quer é o melhor jeito de sabotar esse acontecimento. Você sabe disso.
porque você está vibrando na falta, vibrando na escassez, vibrando em baixa. Então entenda que as coisas se criam do nada e comece a usar o funcionamento da natureza a seu favor, ao invés de usar contra. Se você está precisando de uma ajuda para ter mais clarezas, para entender sobre como se alinhar com o seu coração, para saber para qual caminho você tem que ir, para se sentir feliz, plena. Se você está precisando de um auxílio para entender em quais ações você precisa perseverar, para ter mais confiança em você, para ir alcançar seus sonhos, eu me disponho a te ajudar. Eu tenho inúmeras ferramentas terapêuticas, mentorias, cursos, e eu te ofereço uma sessão gratuita de diagnóstico para que a gente entenda por onde é o melhor caminho para que eu possa pegar na sua mão, te acompanhar e assim ajudar a você ter confiança de verdade que você é um ser infinito e que vai continuar traçando, tecendo o seu destino através da sua verdadeira vontade, do seu coração. Seja livre e feliz. Um beijo.